A Renata, sempre que ela vem pro Brasil, ela vem ao nosso programa, graças a Deus. Que bom. Ainda bem. Que agora ela é uma... É maiamense ou maiemina? Quem mora em Pode Miami? escolher, eu deixo você escolher do jeito que você quiser Maiameira. falar. Não tem, como é que... Eu não sei. Muambeiro. Né? Como em português, eu não sei como falar. Como é que seria? Maiamense. Não, por exemplo, quem nasce em Nova York é nova-iorquino. Gentílico. Quem nasce em Miami é maiamense. Maiamense. Tá bom. Ou pode ser. maiamino. Não faço Você é ideia. uma maiamina. Maiamense. Eu também não faço ideia. Muito bem. O que eu quero saber de você é assim, e obrigado por você ter vindo. Tem aqui ela é sucesso nas redes sociais, a Renata. Esteve aqui durante muito tempo, está morando nos Estados Unidos, mas trabalha com muitos brasileiros e tal. E ela vem sempre falando aqui, quando a coisa é dinheiro e tal. A gente quer saber o seguinte, essa história da tarifa. O que vai prejudicar a gente, o brasileiro normal, o afegão médio? Sempre tem a possibilidade de afetar, mas como tem muita isenção dos produtos, o impacto é bem limitado em alguns setores. E muito provavelmente vai acontecer o que aconteceu da primeira vez. É uma tentativa de pressionar o governo a fazer o que o governo americano quer. E toda essa história de taxação, o que o Marco Rubio falou sobre o governo brasileiro, isso é muito mais político do que econômico. Então, tem duas formas de você observar isso da ótica das campanhas dos presidenciáveis aí. Então, do lado do Lula, ele consegue aproveitar isso como uma forma de falar, olha, a soberania brasileira, a gente é contra os Estados Unidos e ele consegue usar essa narrativa que já foi usada diversas vezes com um inimigo comum, dizendo que o outro lado, que é a oposição dele, trabalha ativamente com os Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Essa é uma narrativa. Então, mas o Alckmin volta atrás. Sim. O Lula vai lá e lhe dá uma de machão para ganhar voto. E Sim. o Alckmin toma Ele tá tentando ser um pouco mais moderado nesse ponto, né, nesse caso. E o outro lado, que é a campanha do Flávio Bolsonaro, ele fala, não, mas isso está explicitamente que é culpa do Lula, o próprio Marco Rubio disse isso no seu post, eles não fizeram nada e realmente não fizeram muita coisa para conseguir fazer esses acordos, e eu acho até que o Lula não tem interesse em resolver essas questões, porque para ele, politicamente, é muito positivo. Então, do lado econômico, eu acho que existe impacto sim, sem dúvida, mas ele é limitado, porque a quantidade de setores afetados é pequena, por conta das isenções que eles têm. Eles dependem de muitos produtos brasileiros, né? Ainda, então não dá para tarifar tudo, mas isso é um sinal político claro de que se o Brasil ele é sobretaxado apenas no segundo lugar, o mais sobretaxado é a China, porque tem as tensões comerciais entre os dois países, e que sempre teve, e o Brasil é o segundo, então a gente só está perdendo para a China. Isso é muito mais uma sinalização política do que econômica. Então, mas aqui também tem taxação da China. Sim. A China, ela taxa principalmente o E cara, aí né? não vira narrativa, né? Eles esquecem, deixam isso para lá, exatamente. Mas isso faz parte da política, né? Sim. De voto, Sim. Que é protecionista, né? O norte-americano está pensando também na economia dele. Né? Aqui a questão, na minha visão, em relação à China, ela vai além da questão econômica, porque se a gente estivesse falando exclusivamente de dois países iguais ou similares, com práticas comerciais legais e bacanas, e todo mundo é legal e todo mundo é feliz, e nós vivemos com rainbows e pink e tudo mais, é uma coisa. Outra coisa, você tem um país como é a China, que tem roubo de propriedade intelectual, práticas desleais, um monte de coisas que o governo americano entende que não é justo. Então, a forma de pressionar a China para chegar um pouco mais ao centro é por meio das tarifas. Então, eu não acredito tanto, e nunca vou acreditar, até como liberal, em protecionismo. Eu acho que o ideal é você ter os mercados livres, porque eles vão se autorregular, quem precisa de mais coisa vai ter. Teve vários países na Europa, por exemplo, que não tem grandes produções de matéria-prima, ou de energia, ou coisas do tipo, mas que enriqueceram muito, porque ao permitir esse livre comércio, consegue buscar o que precisa fora, consegue exportar aquilo que eles fazem de melhor para outros locais, e assim funciona. No entanto, eu acho que é importante a gente frisar também que tem alguns pontos em que o governo americano foi muito bem na parte de energia, porque se você mantém uma dependência de outros países, então, de novo, não é todo mundo legal e bacana e está bem intencionado. Porque se fosse assim, tudo bem, eu posso depender de você para pegar a minha energia, você nunca vai usar isso contra mim, e beleza, mas não é assim que as coisas funcionam. O mundo é muito mais complexo do que isso. Então, na questão geopolítica,
quando o Donald Trump ele elimina as políticas que o Biden iniciou, onde ele já estava querendo até fazer importação de petróleo na Venezuela do Maduro, até do Irã, ele chegou a pensar em tirar os embargos e etc. Então isso é muito prejudicial e a Europa mostrou bastante isso pra gente quando houve a guerra, o início da guerra da Rússia. Isso. Então a Europa, ela diretamente, porque tem que comprar, porque ela é obrigada a comprar energia da Rússia, gás natural, ela financia a guerra que ela disse ser contra. Então vira uma complicação muito grande você ser energeticamente dependente de um país como a Rússia, e existem algumas pessoas falando, algumas teorias da conspiração, mas que eu até acredito, que o Putin paga algumas ONGs, esse pessoal ecossocialista, as ONGs de anti-óleo, anti-petróleo, etc., que ele paga, ele manda a grana para esse pessoal, porque assim eles conseguem fazer uma influência na política europeia, e aí a Alemanha, por exemplo, fechou as plantas nucleares. Vira narrativa. É uma coisa completamente absurda. Mas porque o petróleo russo era barato também, né? Exato, mas aí que tá, você vai depender da Rússia, que não é nem um pouco confiável. Já que tem o não gasoduto, a Europa. Pois é. Exato, aí a Europa tem uma energia, um grid de energias muito complicado, fecharam as plantas nucleares e aí eles estão com essa dependência agora nesse calor. Vocês devem ter visto durante a Copa, né? O pessoal zoando muito os europeus, falando, vocês não têm nem ar-condicionado, vocês estão deixando os velhinhos morrerem. É verdade, por que será que isso acontece? Porque a energia é muito cara, eles ficaram altamente dependentes da Rússia. Então, essa situação, quando a gente fala, se eu falar estritamente economicamente, eu às vezes sou leviana, porque eu não estou considerando o cenário geopolítico, que é muito mais complexo que isso, né? Renata, a gente estava falando agora do PIX. O PIX foi acusado aí de uma prática desleal pelos Estados Unidos, na seção 301, e vários veículos se posicionaram contra, inclusive o The Wall Street Journal, inclusive a The Economist. Falando, olha, o PIX é uma coisa que é um sucesso no Brasil e vários países deveriam copiar, e o que mostra que existe uma tendência de não ter uma dependência no sistema de pagamentos de empresas americanas ou qualquer outra, né? O Banco Central, ele não é o dono do PIX, ele faz uma espécie de operação, mas o PIX é aberto. É que ele opera a infraestrutura e ele fornece a infraestrutura e ele também é um operador. Então, os Estados Unidos, eles olham isso como algo que que pode vir a ser uma prática desleal, porque ele tem como influenciar a concorrência, se ele dá mais vantagens para o PIX ou não. Mas eu concordo com a The Economist, concordo com o Wall Street Journal, e eu estava vendo os seus comentários antes, que assim, a forma como o mercado, o sistema financeiro americano foi desenvolvido, que foi muito positivo, porque tem milhares de bancos, é bem descentralizado, ele foi positivo, porém ele tem as suas limitações, onde os instrumentos similares ao PIX, tipo o Zelle, o Cash Pay, o Apple Pay e outros assim, foram desenvolvidos de forma privada, então acabam tendo algumas limitações do que se eu comparar com um instrumento que foi feito numa escala muito maior, onde eu tenho um órgão regulatório fazendo a infraestrutura e, obviamente, conseguindo colocar isso para todos os bancos do Brasil, que não são muitos também, então é mais simples de você implementar. A tecnologia é fantástica. E eu que uso os dois, uso o PIX e uso o Zelle nos Estados Unidos, cara, não tem nem comparação, tá? Não tem comparação. Mas por quê? Porque você pegou um instrumento feito por um banco central e conseguiu desenvolver ele para todos os bancos de uma forma muito simples. Então, sim, pode haver prática desleal? De uma certa forma, até que sim, mas isso não impede que as pessoas utilizem cartão, que continua subindo o seu consumo. Então, eu acho que é uma questão dos Estados Unidos se adaptarem a essa nova realidade. E, para ser bem sincera, eu acho que isso é muito mais uma forma de, a gente tem esse probleminha aqui, aí tem o desmatamento, tem a corrupção, porque a seção 301, ela versou sobre todos esses temas para depois implementar as tarifas. É muito mais político e uma desculpa, na minha visão, do que, de fato, uma preocupação, porque Visa, Mastercard não vai acabar. Você pode ter que se adaptar. O ruim do Pix é o cara querer na padaria pagar com Pix, que ele fica 10 horas lá. Você pode falar, não, passa no crédito aí, pô. Passa no crédito. Verdade. O cara fica 10 horas no Pix, você fala, porra, aí ele fica lá. Split payment, agora eu acho que o pessoal não vai mais querer Pix, não, hein? Agora vai ter Pix na aproximação. Pix, tem que ser o Pix rápido, passa no débito.
Aí eu fico, Que débito. Delari já está desenvolvendo. Mas, Sammy, você não acha que com o split payment, que é esse negócio do governo já se apoderar do teu recurso que é para impostos, que o pessoal não vai mais querer fazer tanto Pix? Então, mas precisa ver o que eles vão fazer com o cartão. Mas sim, né, teoricamente, o que é à vista já vai direto pro caixa do governo. Aí, quem não vai querer vai ser o vendedor. Exato. O vendedor. E aí, ou ele vai ter que colocar um valor a mais no Pix para compensar. Mas o cartão também é ruim pro cara, porque ele só recebe depois. Mas o cara da firma também paga Pix. Paga, mas é baixo. É muito... Mais ou menos. Não, mas é mais baixo que o cartão. É mais baixo. O Pix... Sim, mas paga. Não é de graça. Não, só é de graça para... De graça não tem nada. Nada. De graça, nem de beleza... Nem o que falam que é de graça é de graça. Nem o que falam. Agora, a preocupação é que, por exemplo, que o Brasil está indo para trás, né? País caranguejo. E você vê, eu estava vendo, o Vietnã, cara, eles cortaram, estão facilitando lá para ser também outro campeão de audiência. Vietnã, Laos, Camboja, uns lugares caídos no passado. Mas o que eles fizeram? Você fala de turismo? Não, cortaram para a indústria. O Vietnã hoje imposto, Entendi. cortaram dificuldade que a gente aqui cada vez... Aumenta. O próprio Paraguai aqui, né? Sim. O próprio Paraguai aqui também cortou. E a nossa produtividade caiu absurdamente. A Bolívia, para você comprar equipamento, é mais barato você ir na Bolívia do que em qualquer outro lugar do mundo. Você ver. Por quê? Porque os caras estão descobrindo que o que vale é o capitalismo. Até Cuba descobriu isso recentemente. Então, e a gente aqui no país indo para trás. Normal. A gente só ganha em produtividade da Venezuela, o que é uma vergonha, né? Indo para trás. E daqui a pouco não vai ser mais, porque como os Estados Unidos está comandando, embora Delcy Rodrigues, que ficou como presidente da Venezuela, fala muito, tipo Lula, sabe? Que fala um monte de coisas ali para audiência deles, nos bastidores está negociando muito com os Estados Unidos e a própria Cuba foi a maior reforma econômica para esse objetivo liberal desde a criação de Cuba. Desde a Revolução, né? A Revolução de Cuba, onde veio o Fidel. Então, ainda precisa passar algumas leis, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o próprio Díaz-Canel, que é o ditador de Cuba, ele admitiu que eles não têm como competir sem ter um aumento de produtividade no país. Então, agora, os cubanos, se tudo passar ali como eles querem, vai conseguir fazer investimentos no exterior, em criptomoedas, vai abrir mais mesmo a economia. Então, assim, até Cuba teve que se render à realidade, digamos assim. Eu vou fazer um break. Olha, o papo tá muito bom. Renata Barreto tá aqui com a gente. Para seguir ela nas redes, @renata.jbarreto. Renata.jbarreto. Ela é especialista em investimentos. Boa. Ela trabalha com brasileiro, estrangeiro lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer o break do Dedê. Ó, o Dedê tá sentadinho. Assistindo o programa. Ó a dupla. Tá cansado. Tá cansado. Mostra ali, ó. Mostra ali. Trocando ele tá ideia. cansado. A audiência majestade real é Quarta ele, da tá vendo? ressaca. Ó como é que é, ó. Olha lá. Quarta da Tá ressaca. cansadinho. Trouxe o Fazer o namorado. break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho, ó. Andrei Della. Que mais? Tem uma dúvida Pois da não, Renata. Albeta. Vai lá, Albeta. Albeta. Depois eu Não, mando. já que você estava falando dos investimentos, eu queria a opinião da Renata a respeito das criptomoedas. Porque teve uma queda muito grande do Bitcoin. E como é que tá agora o futuro das criptomoedas? Tem alguma novidade? Eu não vou falar criptomoedas em geral, porque eu não fico acompanhando altcoins e aquele monte de coisas que aparecem em bull markets de criptomoeda, que tem pouca gente que faz um dinheirinho e depois cai um monte. Vou falar especificamente de Bitcoin. Eu gosto da tese, acho interessante o fato de ser algo diferente da moeda fiduciária, feita pela estrutura de blockchain, só que ela é altamente dependente de alguns fluxos e como ela é muito líquida, muitas vezes as pessoas acabam tirando dinheiro dali para outras coisas onde elas veem que tem um potencial de ganho maior. Então, eu acho que isso aconteceu em relação às ações de inteligência artificial. Tecnologia voltadas para a inteligência artificial. Então, se tira dinheiro de algo que está líquido para colocar em outras coisas onde você vê um potencial maior. No ambiente regulatório, os Estados Unidos regulou, o Japão está para regular e dar mais opções para os investidores fazerem ETFs, um mundo de ETFs que precisa ter o Bitcoin líquido, né, para conseguir vender
dinheiro, o ETF tem algumas regras. Então eu acho que é uma tese muito interessante para longo prazo, e até falei isso da outra vez que eu vim em fevereiro. O problema é que as pessoas veem isso como uma chance de ganhar dinheiro rápido e fácil, que não existe. E aí compra muito mais do que poderia e não tem tolerância à volatilidade, que é absurda. O cara que compra criptomoeda, mesmo Bitcoin, que é mais estabelecida, precisa saber que ele pode ser que ele tenha uma queda de 70%, 80%. Então, qual o tamanho do seu patrimônio que você tá ok de ver ele descer e derreter 70% e de repente depois voltar e ganhar 100 ou 200? Essa é que é a grande questão. Então, gosto da tese, mas tem que ter muito cuidado. Eu adoro. Tá vendo, Dedê? Viu, Zuzu? Vá com calma, Zuzu vai com parcimônia. é o rei Mas do você sabe que Ethereum. a Renata ela produz muito conteúdo financeiro e ela já disse lá no passado para você colocar uma parte em cripto, em Bitcoin especificamente. E ela sempre defendeu isso, que a turma vai lá e se empolga. Tem um termo que também você utiliza que é blindagem patrimonial. Você precisa blindar teu patrimônio. É muito difícil no Brasil você blindar um patrimônio, até ter patrimônio, né? Vai blindar alguma coisa no Brasil? Você consegue blindar, que você não tem, você pô. blinda e você não consegue nem ter patrimônio. primeiro. Vem uma reforma tributária que é o ano que vem, que a gente não sabe muito o que vai ser. O que você, de fato, indica para blindar o patrimônio que nós... É que assim, blindagem patrimonial, às vezes parece que você consegue proteger 100% todo o seu patrimônio a todo tempo. E não é verdade. Certo. Então, tem partes do seu patrimônio que você consegue proteger melhor. Por exemplo, tirando o dinheiro do Brasil, colocando numa estrutura que pode ser um investment trust, pode ser uma estrutura de offshore. Com 100 mil dólares, mais ou menos, você já consegue fazer isso. Se você conseguiu juntar esse patrimônio, e ela é uma parte, uns 30% do teu patrimônio total, você já consegue mandar para esse tipo de estrutura onde você tem benefício sucessório, ou seja, não vai para inventário, não tem imposto sobre herança, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Só um minuto, que isso é um grande problema ano que vem, né? Também a herança. Sim. Vão taxar a herança. Sim, e podem continuar vindo. Hoje a gente tem um instrumento da Previdência, né, do instrumento do veículo Previdência, mas sei lá até quando vai durar isso. Então, no exterior, eu tenho a capacidade de dar essa blindagem parcial, nessa parte que está no exterior, que é de longo prazo, na parte de sucessão, e também de não ser suscetível a um bloqueio. Porque se tiver um bloqueio na sua conta, você teve uma questão ali, e aí o juiz foi lá e bloqueou. Esse recurso, ele não consegue ser bloqueado automaticamente, ele não está sob essa jurisdição. Então, são coisas, algumas camadas de proteção que você vai colocando. O que está no Brasil, você pode fazer holdings, etc., mas você pode fazer trusts fora do Brasil para que ela, se você tem um patrimônio relevante, que ela seja dona do seu patrimônio no Brasil e em outros locais, testamento. Então, tem um monte de coisas que depende da situação da pessoa, o que ela quer, o objetivo dela, o tamanho do problema, se ela tem filho, se ela tem filho especial, se ela tem filho fora do casamento, que já aconteceu várias vezes de eu ter que proteger isso também. Então, eu chego com essa família, né, que eu sou o head hoje do family office da nossa empresa. Eu pego essa família com um grande patrimônio e observo o que é que ela precisa o que eu consigo proteger. 100% do patrimônio proteger, de falar assim, não, isso aqui não vai ter imposto. Você consegue melhorar, mas não é que você vai ficar, não, agora eu tô tranquilo, porque o governo pode passar uma lei a qualquer hora, né? Mas ou ser comunista brasileiro que tem dinheiro lá em Caimã, nas Ilhas Virgens. Aí tem os comunistas, tem os comunistas brasileiros. Posta um Negroni assim, eles né? são, mas tem, mas o dinheirinho tá lá em Caimã, tá lá nas Ilhas. O Eduardo Moreira, né, meu bem? Claro, o Eduardo Moreira, exatamente. Ganhou um dinheiro. É bom falar mal de rico nesse país. Dá muito dinheiro. Agora, uma coisa que vocês não perceberam, que agora vai começar a valer, 1º de agosto agora, já começa a entrar a reforma tributária. Vem uma paulada. Mas vem uma já paulada. Já tá valendo. Ai, Deus, não. Já tava. Não, calma. Ainda tava. Calma. 1º de agosto começa o esquema. Daqueles impostos que vão diminuir para 5, para 3 e tal, não sei o quê. Só que, em 27... começa aquele imposto, o novo, das coisas proibidas, que é cigarro. Pecado. Ninguém sabe quanto é a porcentagem. Não. E quais serão os produtos. Eles vão fazer um esquema. Aí vem o nabo. Lembra do grosso? Lembra do fuzil? Vai chegar. Já chegou. Setembro. Não. Em 27. Meu Deus. 27, a partir de 27. Pode olhar aí, professor. Já anota. Ele gosta de olhar lá, porque ele fala, esse Emílio não sabe nada. Aí ele fica lá procurando. A planilha que o Emílio não sabe. O Emílio, esse cara é um merda. Esse cara é um merda. Eu vou olhar aqui porque esse merda tá falando. Ele não tá falando nada porque ele achou. Né? Achou ainda. Ele achou a planilha. Ele tá procurando. Tá procurando me deixa poodle de não, óculos. falando sério. Em 27, porque aí que tá.
dá. As coisas no Brasil, elas são feitas dessa maneira. E elas vão mudando e a gente vai aceitando. Isso vai deixando. Então vai ter um imposto. Fizeram, vai ser a reforma é ótima, não sei o quê. A gente ficou 10 anos discutindo isso. Aí vai ter uma mudança que ninguém sabe quanto vai ser. Ninguém determinou quanto vai ser essa não tem transparência. Nenhuma. Não, e sem contar que o imposto sobre consumo, de qualquer natureza, ele é muito punitivo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas você foi para os Estados Unidos, você fala mal de imposto, mas você paga mais imposto na pessoa física lá. Sim, a faixa que chega, na Flórida não tem imposto estadual, mas eu tenho um imposto federal sobre a renda. E o bracket, né, quando a gente tem as faixas ali, o maior é 37%. Só que o imposto sobre o consumo é tão baixo que a carga tributária nos Estados Unidos sobre o PIB, em relação ao PIB, é 25%. O Brasil está em 34%. Sim. Então você tem baixa produtividade, imposto sobre o consumo, e aí isso impacta muito o poder de compra das pessoas. O cara que é normalzão nos Estados Unidos, o cara que é pedreiro, o cara que a moça que limpa a casa, ele tem acesso porque o imposto sobre o consumo é baixo. Claro. Então aqui a lógica é o contrário. Eu até costumo dizer que... E aqui o serviço é ruim. Então, ele não mas oferece aí nada. O serviço aqui, as pessoas são baratas e as coisas são caras. Muito bom. No Brasil, nos Estados Unidos é o contrário. As coisas são baratas e as pessoas são caras. Você vai querer serviço nos Estados Unidos? É uma paulada. Tem que pagar. Então, mas assim, o mercado tá dando isso. A faxineira na minha casa, $250 é Tem uma vida digna também. O cara consegue ter acesso a essas coisas, comprar carro, plano de saúde. Ele tem o básico muito bem delimitado. Lógico que não é perfeito, porque não existe isso. Mas quando a gente pensa em uma reforma tributária, deveria primeiro falar sobre reduzir imposto sobre o consumo. Eu não consigo pensar em outra coisa. Então, mas aqui no Brasil, ele não tem nada. Aqui no Brasil, o cara que está falando... O trabalhador normal, ele não tem nada. Tem contrapartida. Ele não tem um serviço público bom de trânsito, de segurança, de saúde. E agora... Educação. E agora, de educação. Ele não tem nada. Ele não tem nada. E agora ele não tem mais poder de compra. Ele está comprando pizza... dividido no parcelado, isso, o cara compra pizza pra ter uma pizzinha na sexta-noite, pra assistir a televisãozinha dele. É uma puta sacanagem. Tecnológica é uma puta sacanagem o cara dividir pizza. E vende isso como uma coisa incrível. Olha só que legal, como você pode agora. Você entendeu? Sim, mas assim, quando a gente olha o IPCA, que é uma cesta muito ampla de produtos e serviços, você fala, não, a inflação tá relativamente controlada. Só que não, quando a gente olha a inflação de alimentos, que prejudica exatamente essa pessoa que você está falando, ela está muito acima do IPCA. E aí note que até a campanha governista não tem falado sobre inflação. Eles falam sobre desemprego, crescimento do PIB, que é 100% baseado numa fundação frágil, que é gasto público, que é a mesma receita de sempre, que vai ser sempre igual. E eles aí conseguem um crescimento, que é aquele voo de galinha conhecido. E tem um problema onde eu tenho uma transferência dessa expansão monetária e expansão fiscal no preço do alimento. Então, tudo está caro. Sim, e agora estão diminuindo as coisas. Nunca teve um reduflação, chama isso. Nunca teve um junho tão ruim. Olá. Nunca teve um junho tão ruim como esse junho. E o cara, você vai no mercado agora, está diminuindo. Sim. Aí você fala, no caixa, eu vou fazer minhas comprinhas. Em minha casa também ninguém faz nada. Não compram nada, uma uva. Eu tenho que ir lá, tenho que comprar e falar... Nem você der o cartãozão, dono de casa. Não, eu vou fazer a minha comprinha lá, sexta-feira eu vou lá no mercado e tal. E aí a moça estava falou, Emílio, realmente está diminuindo. Então, por exemplo, o saquinho de salada que você compra agora é um pouco menor. Por quê? Porque o cara não pode aumentar, porque você deixa de comprar. Então ele dá uma miguelada nisso. E começa a piorar também a qualidade dos produtos, né? É assustador o que está acontecendo. E a coisa vai piorando. E a gente não percebe, Renata. A gente vai se acostumando. Eu costumo dizer que isso é banalizar o absurdo. Só que assim, o brasileiro, ele precisa aprender a banalizar o absurdo, vamos dizer assim, porque senão ele tem um treco. Não vive. Se ele for pensar em tudo que tem de errado no Brasil, desde autoridades até a inflação dele do dia a dia do supermercado, ele precisa deixar passar, entendeu? É uma coisa que quando você vai tentar explicar para um gringo coisas do dia a dia do Brasil, que pra gente é notícia corriqueira, o cara nem entende o que você tá falando.
falando, porque é tão absurdo, mas no Brasil a gente tem que se acostumar com isso como uma sobrevivência, como um instinto de sobrevivência, o que é muito triste. E aí você falou, poxa, vai piorar. Eu vejo, assim, 2027, independentemente de quem seja o presidente, não importa, a bomba fiscal é grande. E mesmo cara de direita que tenha vontade e algum nível de capital político para fazer as reformas, não é tão simples, porque eu dependo da Câmara e do Senado. Vocês se lembram de 2022? Não. O Lula foi eleito, porém temos a Câmara e o Senado mais de direita da história. Então tá bom, vai ficar tudo bem. Até que o Lula começou a fazer emendas, distribuiu dinheiro para todo mundo. Agora, em julho, nós tivemos o recorde de distribuição de emendas para um ano eleitoral. Então, assim, é muito óbvio o que está sendo feito. E aí essa coisa de, não, a gente elegeu gente de direita, então eles vão barrar. Passou lei das offshores, passou aumento de imposto sobre dividendo, passou tudo que ele 37. quis. Super ricos. Tudo. 37. Super rico. O super rico acabou na Shopee lá, na blusinha. O super rico da Shopee. O super rico já. O super rico tá lá, os progressistas em Cayman Island. Eles tudo protegendo o dinheiro deles em lógico, offshore. Tomam sol no Caribe e reclamam. Eles ficam 6 meses aqui, fingindo que são pobres. Lá. Eles ficam 6 meses comendo marmita. Fica aqui 6 meses aqui fingindo que são pessoas que vão. Vai pra Cannes, que depois. cuidam tudo. Depois eles ficam 6 meses viajando aí. Isso. E o dinheirinho tá lá nos paraísos fiscais. Esse é o progressista. É gostoso, né? Esse é o progressista clássico. Esse é o progressista clássico. Exatamente. Tem um monte, hein, gente? Tem um monte. Não, teve até essa história que eu até mencionei do Eduardo Moreira, que muita gente repercutiu, e eu gostei de ver isso, porque assim, ele fez um vídeo dizendo que ele teve, infelizmente, que demitiu um monte de gente, inclusive grandes nomes ali pro canal dele, que tinham grandes salários. Daí ele falou, não, eu tive que demitir, etc, porque veio, e aí ele teve ele fez aquela distribuição, tipo uma distribuição antecipada de dividendos ali, porque a partir de 2026 você teria aquela pancada do imposto sobre dividendos. E aí ele fala uma frase mágica, ele fala assim, eu iria ser cobrado indevidamente. Ué, cara pálida, você não tá falando que é bom imposto, que tem que aumentar imposto pro rico? Aí demitiu, então o que você faria se você é um progressista mesmo? Raiz. Pega esse dinheiro, paga os seus funcionários e mantém todo mundo empregado. Claro. Não, pôs 25 milhões no bolso, gostoso. E não distribuiu a renda mas como um bom comunista. Então, mas o certo era ele pegar esse dinheiro e dar pra turma. Mas o pensamento comunista do partidão é o seguinte. Como é que funciona? O que é meu é meu. E o que é seu é nosso. Vocês não entendem. Alba, explica pra eles. Fala, professora lá. Eu não pode ir pá também. O que é meu é meu. Exato. Pode ir pá ensinou isso. Mas e o que é meu? O que é meu. O que é meu é seu. Pode ir pá ensinou isso pra nós. É verdade. Mas o que eu desejo para as pessoas é que tenham muita prosperidade na vida. Sim. Às vezes a gente vem, né, não acredita muito mas a gente tem que sempre ter um pouquinho de pensamento otimismo. positivo, né? Não enche o saco. Não, mas a gente não pode deixar de acreditar, senão a gente enlouquece. É aquilo que você falou, né? A gente realmente enlouquece com essa... Né, de ver, porra, a gente tá vendo que o Brasil tá indo pra trás, cara. Isso aí. É triste isso. Brasil, lógico, E sabe cara. uma outra coisa? Não sei se vocês repararam a quantidade de golpes que estão aparecendo no Brasil, um atrás do outro. Sempre teve. Aqui é fértil. Mas é um negócio assim. E aí, quando você pensa, sabe aquela teoria das janelas quebradas? Que quando você vê tudo zoado e tal, você não dá tanta importância pra você mesmo cuidar. Sim. Você não conserta as suas coisas. E isso tem aplicação pra essa situação. Então, se eu tenho gente sendo homicida, teve um cara que matou um casal recentemente, agora, por causa de uma disputa por um muro, alguma coisa assim. Inclusive, o cara dizia nas redes sociais que não ia sobrar nenhum de direita de pé, uma coisa assim, meio horrorosa. Eu fui pesquisar, o cara foi preso por homicídio do sobrinho em 2008. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Lei frouxa. Brasil! Aí o cara que é golpista, o cara faz uma lábia ali, ele abre uma pirâmide financeira, já calculando que ele vai ganhar dinheiro de um monte de gente inocente, que inclusive gosta dessa ideia de ganho fácil, fixo, garantido, aquela coisa toda, já pensando assim, cara, se eu for preso, é um pouquinho, porque depois eu sou solto e depois eu vou curtir o dinheiro da galera roubada. Tem uma moça nesse momento em Dubai, ela prometia 400% por ano. Mas também. 400, Sami. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita que namora o Elon Musk. Exato. Aí ela foi presa, ficou um tempinho na cadeia, depois, mesmo com pedido de... como fala quando você fica
com o passaporte retido. Tinha esse pedido, mas ela conseguiu fugir para Dubai e hoje está em Dubai gastando dinheiro roubado de pirâmide financeira. Boa. É o Brasil. Tem que tomar cuidado É o demais. Brasil. Isso é triste, né? Mas É o Brasil. Você sabe que dizem que a performance da seleção brasileira de futebol é o retrato da sociedade. Boa. E se você pensar bem, o Brasil nos momentos que ele estava assim mais, né? Que ele ganhou a Copa do Mundo, a gente estava num momento positivo. Um plano real. Né? Se você fizer um pensamento, Um recorte da história. Dá pra fazer uma tese, hein? E faz interessante. Economicamente. Como é Virgínia. Não tem a menor lógica isso, né? Mas existe, Não, tem lógica sim. existe esse papo. Porque se você pensar bem, esse Brasil que perdeu, né? Foi muito esquisito, porque os jogadores não sentiram, a gente também não sentiu. Na verdade, todo mundo cagou. Então, eu vejo isso que você está falando, né? A gente está vendo tanta coisa errada, a gente quer novos políticos, a gente quer uma nova seleção, um novo técnico, a gente quer mudar tudo. E se a gente não fizer alguma coisa, não vai acontecer porcaria nenhuma. Boa. E o pior é que aquilo que você está falando, né? Ele é contagioso. Pode virar um contágio e aí quem tem um pouco de cabeça vai embora. Pega o Terminal 3 que você fez. Ou o cara fala assim, eu vou ficar no Brasil porque eu tenho família aqui, etc. Tal. Porém, ele para de se preocupar com essas coisas, entendeu? Ele não quer mais sair pra votar. Ele não liga mais. Ele fala, quer saber? Eu vou ligar pro meu. Vocês que se danem. É essa a cabeça mesmo. E ele não tá errado, porque ele precisa prover pra família. Então, é complicado justamente quando você tem essa sensação de exaustão, que é a sensação que eu tenho, na política brasileira. Exaustão, de falar, cara, isso tudo de novo. Hoje eu vi uma matéria no Metrópolis falando assim, Lula sinaliza que vai ser austero no próximo mandato. Falando, não é possível. Vocês não vão cair disso outra vez. Em 2022 foi igual. Eu tô quase arrancando os cabelos da Mas o minha importante cabeça. é que se Daqui a pouco vão tomar café da manhã, almoçar e jantar, ele tá tranquilo. Mas daqui a pouco vai ter gente assinando cartinha. Vai. Esse pessoal que tá tudo sumido, sumiu, Vou falar quem assinou. Não é. Vou falar Tá no chat GPT. Escreve no computador. A vida deve estar muito boa para algumas pessoas para o negócio ser assim, né? Então é isso. Renata, porra, é muito legal quando você vem aqui. Eu vou passar aqui as redes sociais da Renata para você seguir. Você tem lá o esquema, né? Tem empresa, tudo, né? Tá tudo indo bem, né? Tá tudo e o marido? indo bem, também tá ótimo. Tá ótimo. Tudo certo. Ele é muito forte, ele né? Por isso não dá pra brincar a muito gente não com ele. brinca muito com você. Com o Mr. Maromba. Mas a gente não brinca muito. Ele adora vocês. Obrigado. Você vê, é o único programa que eu sempre venho quando eu venho pro Brasil. Tá o vendo? único. Tá vendo? Que honra. Obrigado. Ó, para você seguir a Renata, se quiser alguma informação, negócio de finanças e tal, você entra lá, renata.jbarreto nas redes sociais. Ela tem muita coisa legal na internet também. Obrigado, viu, Obrigada CTV? a vocês. Valeu. Ô, Reginaldo, vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldão. O break do Dedê, que tá cansado. Solta aí. É isso aí.